Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Colchões Probel. Este Saúde em Pauta é especial aí para as mamães, para os papais e para quem toda a rede de apoio aí quando vem o bebezinho e a gente fala: e agora? Né? Como que a gente vai lidar com isso? Vem o puerpério, os 40 dias aí de amamentação, de adaptação da família, e aí depois vem uma fase muito importante para o bebê, que é a introdução alimentar. Aí tem diversas linhas, diversas correntes, a avó falando uma coisa, a mãe falando outra, a nutri falando outra, o médico. Então a gente fica um pouquinho perdido, né, quanto a esse assunto. Então hoje, aqui no Saúde em Pauta, nós convidamos uma especialista, que é nutricionista infantil, a Camila Silva, para abordar esse tema com a gente e para a gente saber um pouquinho, desmistificar alguns assuntos e saber exatamente que linha seguir, né? Algumas dicas aí super especiais para você. Obrigada, Camila, pela sua participação, viu, no Saúde em Pauta. Oi, Carol, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, é um assunto que eu gosto muito de conversar e de fazer esse bate-papo aqui para informar os pais, os cuidadores com esse momento tão gostoso que é a introdução alimentar. Ah, é uma delícia mesmo, né? Ver o bebezinho lá. Eu que também sou mãe, né? A gente vê o bebezinho comendo as frutinhas, comendo as coisinhas e fala para é uma conquista a cada dia, né? Mas pra gente começar, Camila, qual a importância da introdução alimentar correta aí pro bebê, né? Pro desenvolvimento da criança? Hoje em dia a gente fala muito desses primeiros 1.000 dias, né, da criança, que é da gestação e os primeiros 2 anos. E a introdução alimentar é muito importante porque ela aporta o início do relacionamento da criança ali com a boa alimentação, que tudo que nós, como os pais, queremos é que a criança coma bem, coma ter uma alimentação saudável, e o início de tudo é aí a introdução alimentar. Por isso que é muito importante essa introdução alimentar ser muito bem feita, porque vai carregar o significado da alimentação para o resto da vida dessa criança. E quando que a gente deve começar, Camila, com essa introdução alimentar? A introdução alimentar, a gente tem alguns critérios para começar. Então, o primeiro deles são 6 meses completos. Então, antes dos 6 meses, não tem motivo nenhum para a gente começar a introduzir outros alimentos. Às vezes a mãe quer voltar ao trabalho, quer fazer a introdução alimentar antes dos 6 meses, ou então, tem aquela ansiedade, a avó fala, dá um suquinho, dá uma coisa com 3 meses. Mas não tem motivo nenhum para começar antes. Então, quando a criança está preparada, é com 6 meses de idade completo. E a gente avalia também os sinais de prontidão, que seria a criança estar sentada, sem apoio, então aquela criança que já senta e fica um pouquinho, aquela criança que não cai para os lados, né? A criança, ela tem interesse de pegar objetos, de levar à boca, e ela reduzir um pouquinho a protusão de língua, que é aquele movimento que ela faz com a língua assim, para fora. Então, tendo tudo isso completo, a gente pode começar a introdução alimentar. Camila, e quais os primeiros alimentos que a gente tem que introduzir aí na alimentação do bebê? A verdade é que até o primeiro ano, todo alimento que a gente for introduzir são o que a gente chama de comida de verdade. Então, frutas, verduras, legumes, tubérculos, tudo aquilo que a gente fala que vem da terra, que vem da natureza, né? Algumas mães preferem introduzir as frutas antes, porque as crianças estão mais acostumadas com o sabor doce por conta do leite materno. Algumas vezes querem quebrar um pouquinho isso, introduzir primeiro algum alimento mais salgado, que seria tipo a batata, uma cenoura, e não tem problema nenhum qual for o primeiro alimento que essa criança vai experimentar. O que a gente fala é que no primeiro mês, com 6 meses, a gente introduz uma fruta de manhã, uma fruta à tarde, o almoço ou o jantar. E aí, a partir dos 7 meses, a gente já faz completo. Uma fruta amanhã, fruta à tarde, almoço e jantar para essa criança. Entendi. Como que preparar essa alimentação? Como servir tudo isso, Cá? O ideal é que a gente já faça esse preparo com a família, para que a família tenha uma boa alimentação
já antes mesmo dessa criança vir completar 6 meses, né? Para a gente poder falar para a criança comer o mesmo alimento da família, mas para isso a família tem que comer de maneira saudável. A única diferença que a gente tem maior assim no preparo do alimento, por exemplo, para preparar um arroz, um feijão, é que a gente indica não incluir o sal na criança com 6 meses. Então, a orientação é sempre cozinhar a comida da família, toda sem sal, e os adultos colocam o sal no prato na hora e a criança sem o sal. Entendi. E assim, eu vejo que tem mães que seguem a linha do amassadinho, né? Amassam tudo, né? E tem uma outra linha também que a criança pega um pedaço, já coloca na boca. Como que é? Como que são essas linhas e o que é mais indicado e por quê? Essa é uma dúvida que sempre vem no Instagram, sempre vem no consultório. O ideal, assim, no geral, é que essa criança vai começar com o alimento um pouquinho mais amassado, um pouquinho mais macio, e até 1 ano ela já vai estar dentro da alimentação da família. E que a gente tenha dentro da alimentação, dentro da rotina, que essa criança tenha autonomia, que ela escolha o que ela vai comer, que ela escolha a hora que ela vai comer, a gente não forçar essa criança a comer. Agora, em relação à BLW, que é esse que a criança tem total autonomia e só ela come sozinha, com a própria mão, ou se vai ser o método que a gente fala participativo, que o adulto ajuda oferecendo com a colherzinha, isso vai depender de cada família, de cada contexto, de cada criança. Às vezes a mãe quer que a criança faça BLW, que é aquele que a criança vai pegar com a mão e levar na boca. Só que às vezes é uma criança que não se interessa tanto em pegar esse alimento e levar à boca. Então vai depender muito da própria criança também, o jeito que ela leva a introdução alimentar. Então tudo isso é muito individual de cada família e de cada rotina, né? Porque a BLW, por exemplo, também quer um pouco mais de sujeira, que a criança vai derrubar um pouco mais no chão, até ela conseguir aprender a levar o alimento na boca certinho. Então, às vezes, tem mães, tem famílias que não toleram essa sujeira, essa bagunça. Então, é uma família que a gente vai para um caminho diferente. Então, é muito individual e de cada família, não tem uma regra que é para todo mundo. E para quem começar com o talher mesmo, tem algum talher indicado? É mais aquele de silicone ou não? Já pode ir com a colherzinha mesmo, já que a criança ainda não tem dentição? O que você indica para quem fala, não, eu vou no pratinho mesmo, no amassadinho. E aí, qual a colherzinha ideal? A gente indica bastante aquelas colheres de fibra de bambu, ou aquelas colherzinhas que são de inox, ou a colherzinha mesmo de silicone, mas que seja aquelas de BPA, sem BPA, né? BPA free, que a gente fala. Pode ser qualquer uma dessas. Pode ser a de inox, não tem problema, não vai machucar a gengivazinha da criança, não. A única coisa que a gente aconselha é que a colherzinha ela não seja tão curvinha, porque às vezes tem algumas colheres que elas têm uma curva bem, bem fechadinha. E aí a criança não consegue comer todo o alimento que está na colher. Então, que ela seja um pouquinho mais rasa, para a criança poder colocar na boca e conseguir puxar esse alimento para dentro da boca. Ah, entendi. A gente vai adaptando aí, por isso a importância de um acompanhamento correto, né, Camila? Sim, exatamente. E às vezes, assim, até em relação a talheres, essas coisas, as mães ficam com dúvidas, mas desde o começo pode colocar o talher, porque no começo a criança vai brincar mesmo, ela vai derrubar no chão, mas é o jeito que ela tá conhecendo, é o jeito que ela tá aprendendo a comer. Vai demorar um tempo até ela conseguir direitinho, pegar o talher, colocar na boca, leva um tempo, mas não tem problema nenhum. Até os garfinhos, aqueles garfinhos infantis mesmo, que tem uma pontinha mais redondinha, pode ser utilizado na hora de oferecer as frutinhas. Tudo, é claro, sempre vai ter um adulto supervisionando, um adulto junto. Nunca a gente vai oferecer um alimento para criança sem um adulto estar junto, até por conta do risco de um engasgo, né? Que é grave, que precisa de ter alguém ali na hora que ajude essa criança e realmente salve essa criança. Mas nasce um bebê, nasce uma mãe, né? A gente sempre fala isso, né? A gente também vai crescendo e vai nascendo e desenvolvendo junto com a criança. Então é muito interessante essas fases, Camila, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho com mais informações sobre introdução alimentar para o bebê, daqui a pouquinho aqui no Saúde em Pauta. Até já!
Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. De volta conversando com a Camila Silva, ela que é nutricionista infantil, também mamãe, né? Que tem uma filhinha, né? Filhinha, Camila? Filhinha é uma menina, a Esther. A filhinha dela também com 6 meses, também passando por essa fase aí, né? Vai começar aí a fase da introdução alimentar. E eu achei interessante nossa última pergunta do outro bloco, Camila, que a gente falou aí de que talher usar e tudo mais, né? Aí você falou dos engasgos, né? Como lidar com isso se a criança engasgar? Sim. Primeira coisa que a gente sempre orienta é diferenciar o que é engasgo, que a gente chama de reflexo de gag, que é aquele que a criança coloca na boca o alimento, vai, ela não necessariamente engasga, mas esse é um reflexo da língua se acostumando com esse novo formato de alimento. O engasgo é quando a criança realmente não consegue mais ficar aquele som de engasgo, não consegue respirar, começa a ficar vermelho, começa a ficar com o lábio roxo. É grave, e se não tiver ninguém que auxilie, a criança pode vir até a óbito. Por isso, é muito importante que os pais, os cuidadores, saibam fazer manobra de desengasgo. Porque eu até peguei até uma pelúcia aqui para mostrar, é simples, mas é algo que a gente precisa treinar e precisa saber na hora. Então, a gente vai pegar essa criança que é pequenininha, vai colocar no braço, ou às vezes na perna, dependendo do tamanho da criança, né? Às vezes não aguenta. Deixar ela um pouquinho mais inclinadinha, assim, no braço e na sua perna, e vai bater 5 vezes nas costas dela, de frente para trás. Então, é bater mesmo, para esse alimento poder sair. Vai virar a criança, ver se desengasgou. Ainda tá engasgada? Ainda tá o alimento ali? Vira e repete os mesmos movimentos, até ela desengasgar. Nisso, é importante também já ligar para a emergência, que se essa criança não conseguir ser desengasgada pela manobra, já tem alguém vindo ao encontro para poder resgatar e fazer esse salvamento da criança. Tá, nossa, importantíssimo trazer essa dica, né, Camila? Sim, não é para assustar os pais, mas é algo que pode acontecer. Quer dizer, pode acontecer comigo, pode acontecer com a Carol, a gente pode engasgar a qualquer momento, a gente precisa estar preparado. Sim, com certeza. E como lidar, assim, esse é um dos obstáculos que podem surgir, o engasgo, né? Também tem outro obstáculo que você falou, né? Que a linguinha ela tá acostumando, né? Com o alimento, com a textura e tal, né? Que ela faz um sonzinho assim que não é um engasgo, né? É só uma adaptação, né? Como que as mamães, aí os papais, os cuidadores podem lidar com a recusa do alimento? É importante que a criança ela entenda que ela pode recusar o alimento. Porque, assim, é um momento que ela está aprendendo a comer. A gente não espera que na introdução alimentar a criança vá comer um pratão de comida, que ela vá comer o alimento todo. Vai acontecer no começo dela brincar mesmo com a comida. E a gente acha que ela está só brincando, mas, na verdade, é o jeito que ela está aprendendo a se relacionar com o alimento. Então, não insistir, não forçar, não ficar, só mais uma colher, só mais um pouquinho, porque a gente está ensinando essa criança a comer mais do que ela deveria, mais do que ela aguenta, vamos dizer assim, que é o que a gente vê muitas vezes mais lá para frente, que é um dos problemas da obesidade, que a criança já não tem regulado essa questão da fome e saciedade. Tudo começou ali na introdução alimentar, quando a gente ficou insistindo, ficou forçando, ficou come, e a gente vai afastando essa criança de uma alimentação adequada, de uma alimentação gostosa, de um momento que é prazeroso. Então, assim, não quis, tudo bem, na próxima refeição a gente oferece uma outra coisa, a gente oferece uma refeição nova, respeitar realmente a fome e saciedade dessa criança. E se ela não quis, por exemplo, estou introduzindo uma pera, vamos supor, aí ela não quis de jeito nenhum aquela pera, eu entro com outro alimento, né, para substituir essa hora da fruta, ou não, eu paro?
E outra pergunta aí para você continuar no seu raciocínio. E aí depois eu posso oferecer a pera num outro momento? Na introdução alimentar, você não precisa oferecer um outro alimento ali na hora para ela poder aceitar, não tem problema nenhum. Ela não quis comer, tudo bem, dá o peito e vida que segue. Continua. A gente não vai desistir de oferecer esse alimento, porque pode ser que naquele momento ela não quis, mas em um outro momento ela aceite, ou então de uma outra forma. Eu vou fazer essa pera, às vezes, cozida, vou fazer essa pera picada de um outro jeito, vou tentar ela raspada, vou tentar ela em um outro formato. A gente fala que para a gente dizer que não gostou de um alimento, a gente tem que expor pelo menos umas 15 a 20 vezes, oferecer esse alimento de formas diferentes. Por exemplo, uma cenoura. Eu posso fazer uma panquequinha, posso fazer cozida, posso fazer assada, posso fazer no vapor, posso fazer com um pouquinho de manteiga. Então, são jeitos diferentes que você pode ir testando. E a gente fala que a introdução alimentar vai até 1 ano. Então, até 1 ano, a criança ainda está estabelecendo essa alimentação. Então, realmente, às vezes ela não vai querer comer, ou então vai comer pouco. E está tudo bem. Sabendo que a criança está crescendo, desenvolvendo, é claro que uma criança que não ganha peso, não cresce, está com muita dificuldade, precisa de um profissional para acompanhar. Mas é normal que nessa idade eles comam pouco, ou recuse bastante. E a gente vai continuar oferecendo. O que a gente tem que observar aí, de repente, com o alimento, na parte da digestão, do intestino, para de repente saber se ela aceitou bem, não sei, uma possível alergia, enfim. Quem é mãe, já passou por introdução alimentar, sabe que as fezes da criança mudam. Então fica mais consistente, fica com um cheiro mais característico, isso é normal. Então a gente vai começar a observar se ela começou a diminuir a quantidade de fezes que faz no dia, ou se aumentou, se está mais líquido, ou se está vindo numa consistência pastosinha, normal, se está dando algum tipo para observar alergia, por exemplo, se está ficando alguma bolinha, se está alguma vermelhidão, ou na região da virilha, ou no corpinho também aparece bastante. Se essa criança apresenta mais incômodo em relação a gases, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai observar e vai conversar com o pediatra para ver se é um sinal de alerta ou não. Tá, ok. A gente tem que observar mesmo, tem que ficar aí atento, né? Porque às vezes a criança pode ser alérgica. Então, isso é complicado. Eu mesma já passei por isso com nozes com a minha filha, não foi na introdução alimentar, mas me assustou muito e tive que correr para o hospital. Então é bem complicado as descobertas aí. Mãe sofre também, né, cara? O que essa boa alimentação, essa boa introdução alimentar pode refletir nos hábitos futuros aí do desenvolvimento da criança? Eu costumo até falar que influencia em todo a alimentação da criança no futuro. Muitas crianças que eu pego no consultório mais velhas, às vezes com obesidade, com seletividade, com dificuldades alimentares, quando a gente vai conversar com a mãe, a gente percebe que começou tudo ali na introdução alimentar. Então, nunca foi apresentado a verdura e legumes em formato... Sempre foi tudo batido, tudo amassado, tudo peneirado, e a criança não aprendeu a se relacionar com esse alimento, não aprendeu a comer esses tipos de alimento. Então, a mãe escondia tudo no prato, então a criança nunca via aquele alimento. Então, quando ela vê no prato ali maiorzinha, é algo para ela muito diferente, então ela não recusa, não quer. Ou então essa questão que a gente já conversou da fome e saciedade, a gente desregula a criança, forçando ela a comer, aí quando ela cresce, ela já perdeu isso, ela está comendo mais do que ela aguenta, ou do que ela poderia comer. Isso começou lá na introdução alimentar. Então, todo padrão de alimentação dessa criança para o resto da vida vai ser formado ali na introdução alimentar. E esses primeiros 1000 dias é o momento onde a gente está... O nosso corpo está fazendo o nosso padrão de metabolismo, está fazendo reserva de nutrientes, onde principalmente o cognitivo, o cérebro dessa criança está desenvolvendo. Então, tudo que a gente perde nesses 2 primeiros anos, a gente não recupera mais, principalmente se a gente fala de falta de vitaminas, de minerais e de outros tipos de nutrientes. Então, é importante, é um momento crucial e muito importante da alimentação dessa criança, a introdução alimentar. Pra gente finalizar, Camila, quer deixar algum recadinho aí para os pais, os cuidadores, né, se acostumarem aí com essa rotina, com esse desafio da introdução alimentar?
Sim, acho que a dica, né, mais importante que eu posso falar é que informação vale ouro. Então, se informe, busque informação, leia o Guia Alimentar para a População Brasileira, o Guia Alimentar para Menores de 2 anos, pega Instagrams de gente que tem uma informação bacana, né, para trazer. Então, leia, converse com pediatras, tira dúvidas, se é necessário, procure sim uma nutricionista para chamar de sua, para tirar todas as dúvidas, para caminhar junto com você, porque é um momento crucial e importante, vale a pena investir na vida da criança nesse período. Tá certo, Camila. Obrigada pelo bate-papo, pelas informações, viu? Tenho certeza que muita gente aí falou, ufa, é mais simples do que a gente imaginou, mas precisa de dedicação, né? Não adianta precisa daquela atenção, daquele foco, né? A gente precisa estar presente aí com esse bebê e com essa criança pro resto da vida, né? Não tem jeito. Exatamente. Obrigada a você, Carol, por esse momento, por esse bate-papo muito gostoso. Espero que possa ajudar vários cuidadores, várias mães, vários pais nesse processo aí de introdução alimentar. Obrigada pela disponibilidade. Com certeza já ajudou, viu, Camila? Próximas vezes a gente continua o assunto aí, falando das outras fases aí da alimentação da criança. Com certeza será convidada novamente. Sim, muito obrigada. E você que está acompanhando Saúde em Pauta, também muito obrigada pela sua companhia. Espero que tenha gostado desse programa. E já sabe, toda terça-feira tem um programa com tema inédito para você ao meio-dia aqui na UP TV. Até a próxima!